O celular de Nicolas Ferreira vibrou discretamente durante a sessão da Câmara dos Deputados. Normalmente, ele ignoraria qualquer notificação enquanto trabalhava, mas o símbolo do Ministério das Relações Exteriores na tela chamou sua atenção. Pedindo licença, afastou-se para um canto mais reservado do plenário e abriu a mensagem. Deputado Ferreira, solicitamos sua presença com urgência para tratar de um convite oficial do governo italiano. Por favor, compareça ao gabinete hoje às 16 horas. Intrigado, Nicolas ajustou a gravata e consultou o relógio. Faltavam apenas 2 horas. A sessão terminaria a tempo, mas o que poderia ser tão urgente vindo da Itália? Seu nome havia ganhado reconhecimento internacional nos últimos meses após uma série de discursos contundentes e vídeos que viralizaram além das fronteiras brasileiras. Mas um contato oficial do governo italiano era algo completamente inesperado. Às 16 horas em ponto, Nicolas entrou no imponente gabinete ministerial. O ministro das Relações Exteriores o recebeu com um aperto de mão firme. Deputado Ferreira, obrigado por vir tão prontamente. Recebemos uma comunicação direta do gabinete da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. O ministro entregou a ele um envelope timbrado com o brasão italiano. A primeira-ministra Meloni está organizando um fórum internacional sobre cooperação entre lideranças conservadoras. Ela solicitou especificamente sua presença como representante brasileiro. Nicolas sentiu o peso da responsabilidade enquanto seus dedos deslizavam pela carta formal escrita em italiano e traduzida em anexo. Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana conhecida por sua postura firme em defesa dos valores tradicionais, convidava-o pessoalmente para um encontro em Roma, dali a 2 semanas. Mas por que eu? Perguntou Nicolas, genuinamente surpreso. Existem figuras mais experientes no cenário político brasileiro. O ministro sorriu levemente. A primeira-ministra mencionou especificamente seus discursos sobre família, soberania nacional e liberdade de expressão. Ela acredita que vozes como a sua representam o futuro da política conservadora global. O avião pousou suavemente no aeroporto internacional Leonardo da Vinci, em Fiumicino. Roma brilhava sob o sol da tarde, seus monumentos milenares, testemunhas silenciosas da história que agora recebia mais um capítulo. Na saída do desembarque, Nicolas foi recebido por um homem de terno impecável, que segurava uma placa com seu nome. Benvenuto in Italia, deputado Ferreira. Sou Marco Rossi, assessor da primeira-ministra. Ela aguarda ansiosamente para conhecê-lo. O carro oficial serpenteou pelas ruas históricas de Roma, passando pelo Coliseu e pelo Fórum Romano. Nicolas observava a cidade com admiração, contemplando como aquela civilização antiga havia construído um império e agora, milhares de anos depois, ainda influenciava o mundo moderno. O veículo finalmente chegou ao Palazzo Chigi, sede do governo italiano, uma estrutura barroca impressionante no coração da cidade. Após passar por rigorosos protocolos de segurança, Nicolas foi conduzido por corredores ornamentados até uma sala de reuniões menor e mais reservada. Ao entrar, encontrou Giorgia Meloni de pé, junto a uma mesa circular. Ela sorriu e caminhou em sua direção com passos decididos. Deputado Ferreira, é um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente, disse ela em inglês fluente, estendendo a mão para um cumprimento caloroso. Tenho acompanhado seu trabalho no Brasil com grande interesse. Nicolas retribuiu o cumprimento impressionado com a presença da primeira-ministra. Meloni, primeira mulher a ocupar o cargo mais alto do governo italiano, emanava uma aura de autoridade e determinação que ele reconheceu imediatamente. A honra é toda minha, senhora primeira-ministra. Confesso que seu convite foi uma surpresa. Por favor, sente-se, convidou Meloni, indicando as cadeiras ao redor da mesa.
e não deveria estar surpreso. Vivemos tempos em que novas vozes conservadoras precisam se unir através das fronteiras. Um garçom entrou silenciosamente, servindo café expresso para ambos. Depois que se retiraram, Meloni foi direta ao ponto. Convoquei este encontro por uma razão específica, deputado. O mundo está em um ponto de inflexão. Valores tradicionais que sustentaram nossas sociedades por séculos estão sendo atacados de todas as direções. A família, a soberania nacional, a liberdade individual, princípios que não deveriam ser controversos, tornaram-se campos de batalha ideológica. Nicolas assentiu. Era exatamente o que ele havia sentido e expressado em seus discursos no Brasil. Na Itália, continuou Meloni, enfrentamos desafios semelhantes aos que vocês enfrentam no Brasil. Apesar das diferenças culturais e geográficas, existe uma base comum de valores que transcende essas fronteiras. É sobre essa base que quero falar com você hoje. Ela levantou-se e caminhou até um mapa mundi na parede. Observe este mapa, deputado. O que vê são nações com histórias e culturas distintas. Mas abaixo dessas diferenças, existem princípios universais que unem pessoas de bem em todos os continentes. Estamos vendo um despertar conservador global, do Brasil à Itália, dos Estados Unidos à Índia. Meloni retornou à mesa e olhou diretamente nos olhos de Nicolas. Mas este movimento precisa de organização, de estratégia, precisa de uma aliança formal entre líderes que compartilham os mesmos princípios. É por isso que você está aqui. Nicolas sentiu o peso das palavras dela. Uma aliança global de direita? Exatamente. Não apenas uma aliança de governos, mas um movimento de ideias que transcenda os ciclos eleitorais. Algo que crie raízes profundas nas sociedades, que forme as próximas gerações de líderes. Ela abriu uma pasta e mostrou um documento intitulado Carta de Roma, Princípios para uma Aliança Conservadora Global. Este é o primeiro rascunho de um manifesto que estamos preparando. Quero sua contribuição, sua visão do Brasil e da América Latina. Quero que seja um dos arquitetos desta aliança. Nicolas estudou o documento, impressionado com a amplitude da visão. O texto delineava princípios fundamentais: defesa da soberania nacional contra imposições globais, proteção dos valores familiares tradicionais, liberdade religiosa, livre mercado com proteção de indústrias estratégicas nacionais e cooperação internacional baseada em respeito mútuo. É ambicioso, comentou ele, folheando as páginas. Tem que ser, respondeu Meloni com convicção. Nossos adversários ideológicos operam globalmente há décadas, através de ONGs, organismos internacionais, universidades, mídia. Criaram uma rede global bem financiada e articulada. Chegou a hora de respondermos com a mesma moeda, mas defendendo valores permanentes. O sol italiano começava a se pôr, lançando uma luz dourada através das janelas históricas. Meloni consultou seu relógio. Amanhã teremos um dia inteiro de discussões com outros líderes conservadores que convidei. Mas hoje à noite gostaria de convidá-lo para um jantar privado. Há muito mais que precisamos discutir sobre como construir esta aliança. Quando saíram da sala de reuniões, Nicolas observou os corredores ornamentados do Palazzo Chigi, com seus afrescos e pinturas que contavam séculos de história italiana. Algo importante estava acontecendo, e ele agora fazia parte disso. O jovem deputado brasileiro que muitos subestimavam estava agora no centro de uma articulação internacional que poderia redesenhar o mapa político global. O motorista os aguardava na entrada do palácio. Para onde, senhora primeira-ministra? Perguntou respeitosamente. Trastevere, respondeu ela com um leve sorriso. Um lugar discreto onde podemos conversar sem interrupções sobre o futuro que queremos construir.
Enquanto o carro avançava pela noite romana, Nicholas refletia sobre o caminho que o havia trazido até ali e sobre as responsabilidades que agora se apresentavam diante dele. De um lado, a cidade eterna, com sua história milenar. De outro, um futuro incerto que ele ajudaria a moldar. No meio, um jovem político brasileiro e uma experiente primeira-ministra italiana, unidos por uma visão compartilhada de mundo. O trabalho real estava apenas começando. O restaurante em Trastevere, um bairro histórico às margens do rio Tibre, era um pequeno estabelecimento familiar, longe dos holofotes e dos turistas. Giorgia Meloni cumprimentou o proprietário pelo nome, claramente uma frequentadora habitual. Foram conduzidos a uma mesa reservada nos fundos, onde a privacidade estava garantida. "Aqui podemos falar livremente", disse ela, depois que o vinho foi servido. Sem assessores, sem formalidades diplomáticas. Apenas duas pessoas que compartilham preocupações sobre o futuro de suas nações. O jantar tradicional italiano se desenrolou entre discussões profundas sobre os desafios enfrentados pelo Brasil e pela Itália. Meloni ouvia atentamente quando Nicholas falava sobre a batalha cultural em seu país, o controle da mídia tradicional por forças progressistas, e como as redes sociais haviam se tornado uma ferramenta essencial para que vozes conservadoras alcançassem o público. "É impressionante como enfrentamos desafios tão similares, apesar da distância", comentou Meloni. "Na Europa, chamam-nos de extremistas apenas por defendermos o que há poucas décadas era consenso social: a importância da família, o orgulho nacional, a liberdade religiosa." "No Brasil não é diferente", respondeu Nicholas. "Quando defendo que pais devem ter voz na educação dos filhos, sou atacado como retrógrado. Quando falo de soberania nacional, chamam-me de isolacionista." Meloni sorriu com compreensão. "É por isso que precisamos criar esta rede internacional. Não para impor uma agenda uniforme, cada nação tem suas particularidades culturais e históricas, mas para compartilhar estratégias, defender princípios comuns e mostrar que não estamos sozinhos." Enquanto saboreavam o tiramisu da sobremesa, Meloni revelou o plano completo para o dia seguinte. "O fórum será realizado no Palácio Montecitorio. Além de nós, teremos representantes de 10 países, parlamentares, intelectuais, jornalistas independentes, pessoas que têm lutado a mesma batalha que nós." Ela hesitou por um momento, olhando fixamente para seu copo de vinho. "Quero que você faça um discurso central, compartilhando sua experiência brasileira e sua visão para esta aliança." Nicholas não escondeu a surpresa. "Um discurso central? Há pessoas muito mais experientes que estarão presentes." "Experiência nem sempre se traduz em visão ou coragem", interrompeu Meloni. "Vi seus discursos, deputado. Você tem um dom para comunicar ideias complexas de forma clara e inspiradora. Além disso, representa uma nova geração de líderes conservadores. Precisamos mostrar que nosso movimento não é apenas sobre preservar o passado, mas sobre construir um futuro." Ao retornar ao hotel naquela noite, Nicholas passou horas esboçando seu discurso. As palavras de Meloni ecoavam em sua mente. Esta não era apenas uma oportunidade pessoal, mas uma responsabilidade para com seu país e para com os valores em que acreditava. O Palácio Montecitorio, sede da Câmara dos Deputados italiana, imponente com sua fachada barroca e sua cúpula majestosa, recebeu o grupo seleto na manhã seguinte. A segurança era discreta, mas eficiente. Nenhuma mídia foi convidada. Este era um encontro preliminar, longe dos holofotes. Na sala principal, com seu teto abobadado e decorado com afrescos históricos, cerca de 40 pessoas aguardavam. Nicholas reconheceu alguns rostos de parlamentares europeus, comentaristas políticos americanos e intelectuais conservadores que seguia nas redes sociais.
Giorgia Meloni abriu o evento com um discurso conciso sobre a necessidade de cooperação internacional entre forças conservadoras, sem jamais comprometer a soberania nacional de cada país. Falou dos desafios compartilhados e da importância de desenvolver estratégias comuns. E agora, anunciou ela, tenho o prazer de passar a palavra ao deputado Nicolas Ferreira do Brasil, cuja voz corajosa tem inspirado milhões em seu país e além. Um silêncio respeitoso tomou conta da sala enquanto Nicolas caminhava até o púlpito. Olhou para as faces atentas diante dele, líderes de diversos países unidos por princípios comuns, apesar das diferenças culturais e linguísticas. Agradeço à primeira-ministra Meloni pelo convite e a todos vocês pela presença, começou ele em inglês. Venho de um país onde por muito tempo ser conservador significava estar isolado, ridicularizado e marginalizado no debate público. Nicolas fez uma pausa, permitindo que suas palavras iniciais fossem absorvidas. Mas algo mudou nos últimos anos. As pessoas comuns, aquelas que trabalham, criam seus filhos e respeitam suas tradições, começaram a perceber que não estão sozinhas em suas convicções, que não há nada de extremo em defender a família como base da sociedade, que não há nada de radical em amar seu país e querer proteger sua soberania, que não há nada de retrógrado em valorizar as tradições que construíram nossas civilizações. Olhos atentos o seguiam enquanto ele desenvolvia seu argumento, conectando a experiência brasileira com os desafios enfrentados por conservadores em todo o mundo. Por décadas, a esquerda global operou como um movimento coordenado, atravessando fronteiras, compartilhando estratégias, financiando-se mutuamente. Enquanto isso, nós, conservadores, frequentemente lutamos batalhas isoladas, cada um em seu próprio país, sem o benefício dessa rede de apoio internacional. Nicolas olhou diretamente para Meloni, que assentiu em aprovação. É por isso que esta iniciativa da primeira-ministra Meloni é tão importante. Não estamos aqui para criar um movimento ideológico uniforme, mas para estabelecer uma rede de cooperação prática, para compartilhar o que funciona e o que não funciona, para apoiar uns aos outros quando enfrentamos ataques por defender valores comuns, para mostrar ao mundo que o conservadorismo do século XXI é um movimento global, diversificado e vibrante. Durante os 40 minutos seguintes, Nicolas delineou sua visão para esta aliança internacional. Falou sobre a necessidade de investir na formação de jovens líderes, de desenvolver meios de comunicação independentes, de compartilhar estratégias legislativas bem-sucedidas e de criar plataformas de diálogo permanente. Em meu país, concluiu ele, temos um ditado: a união faz a força. Esta aliança que começamos a construir hoje pode se tornar uma força poderosa para o bem, preservando os valores que sustentaram nossas civilizações por gerações e adaptando-os aos desafios do mundo moderno. Quando terminou, um silêncio momentâneo foi seguido por aplausos entusiasmados. Meloni foi a primeira a se levantar, seguida pelos demais presentes. O jovem deputado brasileiro havia capturado perfeitamente o espírito do encontro. As horas seguintes foram dedicadas a discussões em grupos menores. Estratégias foram compartilhadas, contatos foram trocados e os primeiros passos concretos para a aliança foram estabelecidos. Criaram-se comitês temáticos para trabalhar em áreas específicas: comunicação digital, formação política, cooperação legislativa e defesa de valores familiares em fóruns internacionais. Ao final do dia, quando a maioria dos participantes já havia partido, Giorgia Meloni convidou Nicolas para uma última conversa em seu gabinete no Palazzo Chigi. Seu discurso superou todas as expectativas, disse ela, genuinamente impressionada.
Você conseguiu articular uma visão que transcende fronteiras, sem ignorar as particularidades de cada nação. Apenas expressei o que acredito, respondeu Nicholas com humildade. E o que vi refletido nos olhos de cada pessoa naquela sala. Meloni caminhou até uma estante e retirou um livro antigo encadernado em couro. Este é um exemplar raro das obras de Cícero, estadista da Roma Antiga. Ele dizia que o bem do povo é a lei suprema. Gostaria que o aceitasse como um presente, um símbolo do que estamos construindo juntos. Nicholas recebeu o livro com reverência, tocado pelo gesto simbólico. O que começamos aqui hoje é apenas o primeiro passo, continuou Meloni. Nos próximos meses, quero que você seja um dos embaixadores desta aliança na América Latina. Sua voz, sua juventude e sua autenticidade são poderosos catalisadores. É uma responsabilidade que aceito com honra, respondeu Nicholas, consciente do trabalho que tinha pela frente. Quando o sol se punha sobre Roma, lançando tons alaranjados sobre a cidade eterna, Nicholas e Meloni selaram seu compromisso com um aperto de mão. Dois líderes de continentes diferentes, gerações diferentes, histórias diferentes, unidos por uma visão compartilhada para o futuro. De volta ao Brasil, Nicholas foi recebido com curiosidade pela imprensa. Apenas um encontro diplomático rotineiro, respondeu ele às perguntas, sabendo que o momento de revelar a amplitude da aliança ainda não havia chegado. Mas nos meses seguintes, observadores atentos começaram a notar padrões interessantes. Parlamentares conservadores de diferentes países propondo projetos de leis semelhantes, novas plataformas de mídia independente surgindo simultaneamente em vários continentes. Jovens líderes emergindo com mensagens alinhadas sobre soberania, família e liberdade. O que poucos sabiam era que, nos bastidores, a rede estabelecida em Roma crescia silenciosamente. Videoconferências semanais conectavam líderes de dezenas de países. Documentos estratégicos eram compartilhados em canais seguros. Recursos eram mobilizados para apoiar iniciativas alinhadas com os princípios da aliança. Um ano após aquele encontro inicial em Roma, Giorgia Meloni anunciou publicamente a Aliança de Roma, uma coalizão formal de líderes conservadores de mais de 30 países. Ao seu lado no palco, entre outras figuras proeminentes, estava Nicholas Ferreira, não mais apenas um jovem deputado brasileiro, mas um estrategista reconhecido de um movimento global em ascensão. Nas redes sociais, Nicholas compartilhou uma foto daquele momento, acompanhada por uma citação simples. O que começa como uma conversa pode terminar como uma revolução de ideias. Em seu escritório em Brasília, em uma estante especial, o livro de Cícero presenteado por Meloni ocupava lugar de destaque. Ao lado dele, uma moldura com a primeira página da Carta de Roma, assinada por todos os participantes daquele encontro histórico, o documento fundador de um movimento que agora ganhava força em todos os continentes. A semente plantada naquele jantar em Trastevere havia florescido, crescendo além das expectativas iniciais. O que começara como um encontro discreto entre dois políticos que compartilhavam princípios semelhantes, tornara-se o catalisador de uma renovação conservadora global que ressoava em parlamentos, universidades e lares em todo o mundo. E enquanto novos desafios surgiam e o movimento continuava a evoluir, aqueles princípios fundamentais estabelecidos em Roma permaneciam como a bússola que guiava o caminho. Soberania nacional, valores familiares, liberdade individual e respeito pelas tradições que formaram as grandes civilizações. A história ainda estava sendo escrita, mas uma coisa era certa: o mundo nunca mais seria o mesmo após aquele convite inesperado que levou um jovem deputado brasileiro aos corredores do poder em Roma, iniciando uma aliança que transcenderia fronteiras, idiomas e gerações.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? O que acharam do vídeo? Bom, né? Muito bom. Então, deixa aí seu like, diga se gostou, se não gostou, tá? Que a gente vai trazer mais conteúdos para vocês aqui, tá bom? Não esqueça aí de que a nossa futura senadora, deputada Daniela Rainer, vai se candidatar o ano que vem. Então vamos aí apoiá-la, tá bom? Senadora Daniela Rainer, pelo PL, tá bom? Um abraço, obrigado, fiquem com Deus e até mais.